Muito bem, voltamos à nossa pauta. Vamos agora ao item 121, relatoria do conselheiro Marco Rogério Borges, a recorrente é Integration School, Instituto de Pesquisa. Por favor, conselheiro, o breve relato e o voto. Bom dia, presidente. Bem, vamos lá. Esse processo aqui, eu já vou direto lá no voto, que as matérias são comunicam com o relatório lá. Então, eu vou estar na folha 8. Como se depreende do relatório que precede o presente voto, a exclusão do Simples Federal, aqui, ocorreu pelo fato de um dos sócios da recorrente possuir participação em outra sociedade superior a 10% e de a receita global das duas sociedades extrapolarem o limite para a opção do Simples Federal, conforme dispõe os incisos tais aqui da legislação. Esse fato a recorrente não discute, tá? Mas a questão que não deveria ter sido prejudicada por uma omissão da pessoa física, do sócio, e da inércia da administração tributária, ou seja, ela reclama na peça recursal dela que ela não pode ser prejudicada pela omissão do seu sócio e também pela demora da ação do ato declaratório de exclusão do Simples por parte da administração. Então, ela requer que os efeitos sejam a partir lá da ciência do ato declaratório, e não desde a situação impeditiva. E também traz em complemento que em julho de 2003 houve alteração do quadro societário da recorrente, oportunidade que a pessoa física que teria causado a circunstância de ter se retirado do seu quadro societário. Sobre a materialidade invocada nos autos referente à senhora Solange, isso é inconteste, tanto que a recorrente não se resigna contra esses fatos, e sim contra os efeitos. Entendo que a boa-fé não pode ser excludente da sua responsabilidade, pois no momento que aderiu ao Simples Federal, a partir de 1 de 2001, deveria ter conhecimento dos requisitos para tanto, e em especial o inciso 9 do artigo 9, o inciso 9 do artigo 9 da 9317, onde comenta essa questão de não poderá optar por Simples titular ou sócio que participe com mais de 10% da receita global ultrapasse o limite. Aqui não há que se falar em inércia da administração tributária, pois não há um cancelamento de inclusão, tá? Mas a configuração das causas excludentes em 31 de 12 de 2001. Pois, além da vedação no artigo 9º do inciso 9, há também a causa de exclusão nos artigos 12 e 14, inciso 1 e 15, inciso 2, da Lei 9317, ou seja, que deveria a recorrente ter informado a causa de excludente e se retirado do Simples Federal. No caso, a causa excludente, tá, é a receita global das empresas em que a sócia em questão participava e teriam tido receita global que ultrapassasse o limite do Simples Federal na época de 1.200.000. Ou seja, não é um impedimento de inclusão. Ela incluiu, em 2001 estava regular, e os efeitos são a partir de 1 de 2002. Por quê? Porque no ano de 2001, tanto a recorrente quanto a empresa a qual a sócia, a senhora Solange, participava com mais de 10%, extrapolaram o limite do Simples Federal. Então, para ter uma avaliação mais precisa, no ano calendário de 2001, estamos altos, a recorrente teve uma receita bruta de 167 mil, enquanto que a empresa que a senhora Pisa participava com 50%, teve a receita bruta de 20 milhões. Ou seja, os efeitos da exclusão, de forma bem nítida na norma, para esses casos, é a partir do ano seguinte, ou seja, de 1 de 2002, o que foi o caso nos autos. Descarta-se a alegação de que apenas a partir da ciência caberiam os efeitos da exclusão, pois o artigo 13, inciso 2 da 9317 é categórico que a sua obrigatoriedade tal, que é sua obrigatoriedade tal autoexclusão. Ou seja, o contribuinte lá fala que ele tem que se retirar. Assim, não pode sua própria inércia lhe beneficiar, no caso da recorrente. Assim, igualmente, nada aproveita o contexto fático legal o fato da senhora Isaac ter se retirado da sociedade em julho de 2013, ou seja, depois, pois já estava configurada toda a situação. Desta forma, entendo que improcedentes são alegações da recorrente e voto em negar provimento ao recurso voluntário. É o Simples Federal, né? Federal. Alguém tem dúvida? Acho que está muito claro, né? Alguém quer falar? Então vamos ao voto. Não. Pagano? Acompanho. Evandro? Acompanho o relator. Júnior? Acompanho. Wilson? Acompanho. Paula? Acompanho. Luciano?
Com o relator. Também acompanho por unanimidade de votos, negado o provimento e mantida a exclusão da recorrente do regime do Simples Federal da Lei 9.317/96. Vou fazer 2 processos sequenciais agora que são meus, já estão aí disponibilizados, são os itens 122 e 123, Delicoli e Luiz Melquiades. Já estão aí. Deixa eu entrar aqui. Começando com o Delicoli. Conseguiram abrir? Na hora que tiver tudo ok, eu vou começar. Posso ir? Então, vamos lá. Aqui é exclusão do Simples Federal, Simples Nacional, DRF Londrina, por débitos com a Fazenda Pública, está aí o ato declaratório. A contribuinte recostou manifestação de inconformidade, alegando basicamente 2 tombos principais: incapacidade financeira para efetuar pagamentos e inconstitucionalidade da exclusão. Aí a DRJ de Recife manteve a decisão da DRF de Londrina, está aí o acórdão. No recurso voluntário, a contribuinte acostou esse recurso rebatendo e no mérito manteve os mesmos argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, ou seja, pugnou pela ausência de sua capacidade contributiva, ilegalidade e questionou a legalidade do ato de exclusão. Eu trago a fotografia da defesa e vou ao voto. O tempestivo, basicamente o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi excluída do Simples Nacional em razão da existência de débitos tributários, estado de sua responsabilidade conforme abaixo reproduzido, folhas 36 dos autos. Em contraparte, não questionou que deve isso, mas centrou sua defesa, como eu já disse, em 2 pontos: a ausência de sua capacidade contributiva e ilegalidade do ato de exclusão. Faço já, como sempre, algumas digressões sobre o Simples e vou, ao final, aí, já nas folhas 8. Cientificada do cenário de débito, a cabine recorrente adimplir os débitos ou demonstrar a suspensão da exigibilidade dos mesmos. Não o fez. Ao contrário, limitou-se a trazer para a discussão aspectos de cunho funcional, capacidade contributiva, tema vedado pela súmula CARF 2. De outro canto, acerca da possível incorreção na emissão do ADE, nenhum vício se vislumbra, como bem observou a decisão recorrida, cujo voto condutor, por bem refletir o cenário estampado, aqui adota na forma do que dispõe o artigo 55, parágrafo 1º da Lei 9784, que eu reproduzo aí. Digo lá, da decisão do STF, de qualquer modo, em relação à possibilidade de vedação ao ingresso ou posterior exclusão dos contribuintes do Simples pela existência de débitos, a Corte Suprema já se pronunciou através do julgamento do recurso extraordinário número tal, com repercussão geral, relatoria do ministro Dias Toffoli, que eu trago aí a respeito de ter débito que não pode ser do Simples. E trago também a jurisprudência aqui do CARF. Né? Descumpridas essas normas, a pessoa jurídica realmente não pode ficar no Simples Nacional a partir da data prevista. Dessa forma, não conheço do recurso voluntário em relação às matérias de cunho constitucional e, na parte conhecida, negar provimento mantendo a exclusão. É o meu voto. Alguma dúvida? Não? Votando, Marco? Acompanho, presidente. Pagano? Acompanho. Evandro? Acompanho. Júnior? Acompanho. Wilson? Paula? Com o relator. Luciano? Acompanho o relatório. Então, por unanimidade de votos, negado o provimento. Vou ao próximo, também da minha relatoria. Próximo é Lustre, né? Não, Luiz Melquiades. Luiz Melquiades. As associações têm algumas peculiaridades diferentes. Deixa eu ver aqui. Luiz Melquiades. Vamos lá. Também DRJ Recife, a DRF foi Blumenau, e aqui o motivo foi comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, que é a situação, está aí o ato declaratório, que tem realmente uma situação um pouco diferente. Eu vou ter que ler porque é um pouco diferente do que a gente tem costumeiramente feito aqui. Cientificada e resignada, a contribuinte acostou manifestação de inconformidade, alegando, resumidamente, que os policiais apreenderam mercadorias no valor de R$2.000, equivalentes a $911, as quais eram provenientes do Paraguai. Como o veículo era ocupado por 3 pessoas, o valor das mercadorias estaria no limite da isenção de $300. Assim, nas sacolas encontradas na mala do veículo, não havia uma grande quantidade de mercadorias, conforme alegado pelo agente policial. Foi a polícia que apreendeu, depois foi para a Receita. Né?
Lá, naqueles caminhos que vêm lá do Paraguai, lá em direção a Santa Catarina, porque a DRF é de Blumenau e acho que é Blumenau. Bom, mais alegações do contribuinte, que a responsabilidade pelo transporte de mercadoria é da pessoa natural e não da pessoa jurídica. A conduta é pessoal do agente, nos termos do artigo 137 do CTN. Aduz que, no caso vertente, estamos diante da responsabilidade subjetiva, ou seja, a conduta foi praticada pela pessoa física do senhor Luiz Melquiades dos Santos, e querer imputar penalidade a requerente, porque esse Luiz Melquiades dos Santos também é uma firma individual, querer imputar, não diz o contribuinte, querer imputar essa penalidade de exclusão do simples é responsabilizado de forma objetiva, palavras da recorrente, ou no caso aqui ainda da manifestante em primeira instância. Argumenta que não há no processo qualquer fato ou conduta que evidencie de forma concreta o nexo de causalidade entre a requerente PJ e a conduta praticada pela sua pessoa natural. Sustenta que a exclusão do simples foi realizada com base em presunção, pois não existe no processo qualquer elemento probatório de que a empresa iria promover a revenda das mercadorias apreendidas. Teria faltado o elemento que cria de forma irrefutável o nexo de causalidade indispensável para levar a efeito a exclusão, que em momento algum comercializou o produto objeto de contrabando desse caminho. A lei tributária deve ser interpretada de forma clara e o fato típico que ensejador da exclusão do simples deve se encaixar perfeitamente à norma. A empresa não foi autuada comercializando mercadorias ilícitas. No caso concreto, não houve efetiva comercialização de mercadorias fruto de contrabando ou desse caminho. E encerrou pedindo o cancelamento do ADR. Lá no DRJ de Recife, foi plantada a decisão, afastando todos esses argumentos, e eu chamo a atenção aqui para a posição da DRJ, não vou ler, mas a DRJ avançou bem aqui, tratando esse assunto comercialização, o que significa comercializar, né? Eu vejo aqui nas folhas 5, na metade do item 10 da DRJ, 10.4, a DRJ fala isso, eu até vou ler, porque eu acho importante, né, isso aqui. No entanto, a título de esclarecimento, na lição de Maria Helena Diniz, em seu dicionário jurídico, comercializar é colocar algo no comércio, criar objeto com possibilidade de ser explorado comercialmente, ser vendido, fabricado ou exposto, de modo que possa render dinheiro. Vislumbra-se que o conceito do termo comercializar abrange não só o produto efetivamente vendido ao consumidor, mas também aquele produto criado com essa finalidade. E diz a DRJ ainda, também o vocabulário jurídico de Plácido de Silva traz a expressão que comércio juridicamente significa ou compreende a soma de atos mercantis, isto é, atos executados com a intenção de cumprir a mediação característica de sua finalidade entre o produtor e o consumidor. Assim, diz a DRJ, o ato de adquirir a mercadoria de procedência estrangeira faz parte dos chamados atos mercantis. Dessa forma, o fato das mercadorias serem apreendidas no automóvel do titular da empresa já é suficiente a demonstração do caráter comercial envolvido na situação. Aí traz uma relação de mercadorias, fiz questão de ler o voto da DRJ, que eu achei interessante. A decisão está aí, vou reproduzir e vou meu voto agora. Começando aqui nas folhas 8. Pois bem, como está até em amarelo aí. Pois bem, como mostra os autos, a recorrente foi flagrada pela Polícia Rodoviária Federal em procedimento de fiscalização com a posse de produtos entrados do Paraguai sem a correspondente documentação exigida, levando à sua apreensão, boletim de ocorrência tal, com posterior emissão do ato declaratório da DRF Joinville. Olha abaixo que eu reproduzo. E tem vários contribuintes, eu só destaquei, obviamente, por questão de sigilo fiscal, só o nome do interessado aqui. Importa ressaltar que no referido processo a interessada não apresentou qualquer defesa em relação aos fatos, correndo o procedimento em habeas e consequente decretação de revelia. Isso eu estou dizendo lá na apreensão, não aqui, naquele processo. Na esteira dessa decisão, a DRF Blumenau promoveu a exclusão da recorrente do Simples Nacional, ou seja, pegou lá o processo da DRF Joinville, que fez a apreensão, e trouxe aqui para Blumenau, onde o contribuinte é jurisdicionado. A DRF Blumenau promoveu a exclusão da vila corrente do Simples Nacional em razão da infração cometida por afronto ao artigo 29.7 da Lei Complementar 123, ratificada pela decisão do Ministério. Aí eu trago o que o contribuinte já falou e não vou repetir, né? E vou direto ao voto. No mérito inequívoco que a recorrente na pessoa de seu titular, que é uma firma individual, foi flagrada pela Polícia Rodoviária Federal com a posse de mercadorias trazidas do Paraguai sem a devida documentação exigida. Esse fato é inconteste, a recorrente não refuta, e no procedimento de impedimento feito formalizado no processo administrativo número tal, que é esse da DRF do Joinville, sequer se defendeu com a revelia decretada. Igualmente inconteste que, constatada a comercialização de produtos objeto desse caminho, que é o caso, ou de contrabando, a permanência no Simples Nacional é proibida, respeito à expressa norma legislativa em vigência, descabendo contra ela indispor-se. De outro lado, é possível sim questionar, como fez a recorrente, se a apreensão das mercadorias implicaria, para fins de exclusão do regime do Simples Nacional, estar estampado o cenário previsto no artigo no inciso 7 e 29 do dispositivo legal, ou seja, comercializar mercadorias objeto de contrabando ou desse caminho.
Nesse ponto, sensibilizaram-me os argumentos da recorrente, especialmente aqueles que invocam a insignificância monetária das mercadorias, pouco mais de R$2.000, correspondendo a $900, que dividido por os 3 ocupantes do veículo, praticamente implicaria se estar diante do limite isencional da operação. E principalmente o que aduziu acerca da não existência de nexo causal entre a apreensão e a possível futura comercialização. Como se lê nas peças recursadas da recorrente, o fato de haver apreensão de mercadorias estrangeiras irregularmente entradas no país não significaria que viriam a ser comercializadas, ou seja, a apreensão não se confunde com comercialização, fatos independentes e distintos. Com isso, mesmo que cabível referida à apreensão, não traria como reflexo a exclusão da recorrente do Simples Nacional, pois que incomprovada a infração prevista no inciso 7 do 29 da Lei Complementar 123. Em suma, não teria havido ainda a comercialização de mercadorias fruto de contrabando ou descaminho. De fato, em um primeiro olhar, como já dito antes, sensibilizaram-nos esses dois argumentos trazidos nas peças recursais, especialmente a tese de que apreensão e comercialização não teriam a mesma conformação. Em outro dizer, como poderia se aplicar o dispositivo infracional comercializar mercadorias objeto de contrabando ou de descaminho se as mesmas foram apreendidas e jamais serão vendidas? É a pergunta que estou fazendo. Porém, como diz o clássico blocário jurídico, que em vernáculo o direito não é o texto, mas o contexto, os operadores do direito se exige que mais que uma simples aplicação do texto da lei, se debrucem, perscrutem, investiguem, analisem os casos que lhes são trazidos para a prescrição dentro do quadro em que inseridos os fatos. Tem algum microfone aberto, gente. Nesse tom, embora a leitura isolada e esparsa do texto legal possa direcionar ao encontro do pensamento da recorrente, diga-se, se a mercadoria foi apreendida, não será comercializada e assim não será infringida a norma substantiva do inciso 7 do 29 da Lei Complementar, comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. Penso que o cenário que se descortina por trás dessa aparente realidade é outro. Assim, o largo espectro que se abre para a apreciação do julgador vai muito mais além do que a singela afirmação da recorrente de que, aspas, devemos inicialmente atentar para o comando do dispositivo legal que trata a matéria, quando determina de forma expressa que, para a exclusão do simples, o optante deverá comercializar as mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. No caso vertente, ainda palavras da recorrente, a recorrente, em momento algum, comercializou produtos objeto de contrabando ou descaminho que ensejasse a sua exclusão do simples. Recurso voluntário, escolha 66. Então, palavras minhas, se, como dito antes, a visão dos fatos sob essa estreita ótica poderia levar a chancelar o entendimento da recorrente, o desencadeamento dos fatos aponta em sentido totalmente oposto, iniciando pela apreensão feita pela Polícia Rodoviária Federal e cujos desdobramentos foram minuciosamente analisados no processo administrativo 10.920 e tal, conforme reproduzido na decisão ACOR, que eu trago aí embaixo. Nesse ponto, ainda que a defesa da recorrente se oponha ferozmente a isso, fato é que, como muito bem observado pelo voto condutor da decisão recorrida, o condutor era o senhor Luiz Melquiades dos Santos, que, além de sua condição de pessoa natural, incorporava a figura jurídica de empresário individual, anteriormente chamado de firma individual, ou seja, aspas, aquele que exerce em nome próprio uma atividade empresarial. É a pessoa física natural titular da empresa. O patrimônio da pessoa natural e o do empresário individual são os mesmos. Logo, o titular responderá de forma ilimitada pelas dívidas, conforme definição retirada do sítio do SEBRAE, que trata justamente das pequenas e médias empresas. Com isso, considerando o artigo 55, parágrafo da Lei 9784, lanço mão da bem articulada manifestação da decisão ACOR e com ela perfilo quando assenta. Aí eu trago a decisão da DRJ, que eu já pus lá em cima, e vou completar. Nesse ponto, voltando ao início desse voto, as alegações da recorrente em seu recurso voluntário, tomadas isoladamente, podem compor um quadro no qual teria agido de boa-fé e, por isso, o procedimento do fisco careceria de fundamento. Porém, como igualmente visto antes, o direito não se funda apenas na forma, mas se compõe igualmente de indícios que podem levar ao verdadeiro estágio dos fatos. Em outras palavras, nem sempre aquilo que se exterioriza concretamente reflete a verdade que se esconde atrás do tapume que tenta vedá-la. Havendo indícios de que os fatos formalmente retratados não correspondem à realidade do que ocorreu, a prova indiciária é instrumento pacificamente admitido em nosso direito, como ferramenta necessária para apurar eventos que não se mostram explícitos, como já decidido pelo CARF, que eu trago a decisão aí. Deveras, a comprovação material de uma determinada situação fática pode ser feita em regra, 1, por uma prova única, direta, concludente por si só, ou 2, por um conjunto de elementos e indícios que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a inequivocidade daquela matéria de fato. Em síntese, a prova indiciária é meio idôneo admitido em direito quando a sua formação está apoiada em concatenação lógica dos fatos que se constituem indícios precisos e convergentes. Em outro dizer, a prova de um fato se faz com um conjunto de indícios apoiados uns nos outros, uns complementando e interagindo com os outros. Segundo o relator do recurso especial do STJ, ministro Félix Fisch,
uma sucessão de indícios e circunstâncias coerentes e concatenados podem ensejar a certeza fundada que é exigida para a condenação. No mesmo sentido, na relatoria do desembargador Silva Batista, eu trago daí essas decisões, pensamento em consonância com a jurisprudência dessa turma em decisão unânime sobre a relatoria do nosso colega conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves. Diz lá eu pus em negrito, a liberdade de investigação do fisco pressupõe o direito de considerar fatos conhecidos não impressamente previstos em lei, como indício de outros fatos cujos eventos são desconhecidos de forma direta. Palavras do Leonardo Pagano, nosso colega. Então, voltando ao caso concreto, quando a pessoa natural de Luiz Melquiades dos Santos se desloca ao Paraguai, e de lá traz mercadorias que têm íntima relação com sua atividade de empresário individual, lícito à autoridade tributária fundada em fortes indícios, entender que essas mercadorias, lembre-se, totalmente desacompanhadas de documentação de entrada no país, não se destinavam ao uso próprio do condutor, de sua esposa ou de sua sogra, até pela quantidade desproporcional para esse fim, mas evidentemente tinham como fim primeiro e único abastecer o estoque da firma individual Luiz Melquiades dos Santos, CNPJ número tal. A propósito, veja-se a inscrição da firma individual nos órgãos de registro, com documentos juntados pela própria recorrente. Aí eu trago e vou falar sobre isso. Aí embaixo vocês olhem, lá embaixo, na última fotografia, comércio de roupas feitas em geral. E em cima também, comércio varejista de artigos do vestuário e complementos. E agora confira-se a quantidade e o tipo de mercadorias apreendidas por 51. O detalhe, 175 blusas, camisas e calças. Nesse instante, cabe a pergunta elementar. Quem compraria no Paraguai, a não ser para fins de comercialização, 175 peças de roupas? Veja-se que não se está falando de produtos de outras espécies, por exemplo, eletroeletrônicos, móveis, materiais de escritório, informática, etc., mas de mercadorias diretamente relacionadas à atividade empresarial da firma individual, que na número tal, comércio varejista de artigos do vestuário e complemento. Então, se o condutor, cidadão Luiz Melquiades dos Santos, tivesse sido abordado pela Polícia Rodoviária Federal por estar transitando com mercadorias entradas do Paraguai sem a documentação exigida, mas fossem tais produtos totalmente diferentes daquele que o mesmo condutor, agora na condição de empresário individual, habitualmente comercializava em seu estabelecimento, roupas, artigos do vestuário, etc., evidentemente só estaria sujeito à apreensão e perdimento da mercadoria, com eventuais sanções penais, fosse o caso. Mas essa ocorrência não levaria à sua exclusão do regime do Simples Nacional, exclusão da sua empresa do regime do Simples Nacional. Nesse enredo, o ato do cidadão Luiz Melquiades dos Santos seria tomado como mais um ato semelhante ao praticado por milhares de outras pessoas que se aventuram diuturnamente a adquirir produtos no Paraguai e com eles adentrarem ao Brasil sem a devida legalização alfandegária, os nominados sacoleiros. Nessa fotografia, como dito acima, só ocorreria a apreensão e o perdimento das mercadorias. Todavia, adquirindo produtos em quantidade que sinaliza para sua posterior comercialização e sendo ao mesmo tempo cidadão e empresário individual com atividade exatamente voltada para a comercialização dos produtos que adquiriu no Paraguai sem a devida legalização, além das penalizações possíveis já citadas, o reflexo se dará também na sua condição de optante do Simples Nacional por expressa e literal ofensa ao artigo 7, ao inciso 7 do artigo 29 da Lei Complementar 123. Há mais ainda para completar a cena. Consta nos autos do PA número tal, que é aquele da DRF Joinville, que a recorrente sequer se defendeu contra a autuação e decretação de perdimento, ou seja, quedou-se silente. Fato que, se isoladamente tomado, pode não ter maior relacionamento com o que aqui se discute, mas no conjunto dos acontecimentos ganha relevância no sentido de que pode lhe ter sido mais conveniente perder a mercadoria do que ter que arcar com o custo tributário de sua regularização, que poderia inviabilizar seu preço de venda, deixando de ser interessante. Em suma, com todos esses indícios plenamente robustecidos, a prova, que era inicialmente presuntiva, assume contexto de prova direta, validando a ação da autoridade tributária. Por fim, cabe a análise dos argumentos da recorrente de que não comercializou as mercadorias apreendidas que foram antes desse evento. Com isso, na visão da interessada, não teria ocorrido a infração citada, que seria comercializar mercadorias objeto de contrabando do descaminho, sendo incabível sua exclusão. Em síntese, na visão da recorrente, inocorrendo a venda, comercialização, não teria havido ato infracional que levou à sua exclusão. Pois bem, na esteira do que já se disse nesse voto, a foto estática suscitada pela recorrente poderia levar a esse entendimento até por exercício lógico. Como seria possível um comerciante comercializar uma mercadoria que se essa mesma mercadoria não entrou em seu estabelecimento no seu estoque? Porém, o ato comercial, atividade mercantil, o exercício da mercancia, que é o ato ou processo de efeito de mercanciar, compõe-se de vários estágios, sendo a venda apenas um deles que se alinha a outros
como o pedido contratado, a aquisição do produto, a forma de entrega, a tradição do bem, as condições do negócio, etc. Nas palavras de Rogério Tadeu Romano, professor universitário e procurador regional da República aposentado, esse artigo publicado na Rede Mundial de Computadores, em regra, sempre que um comerciante executa um ato relativo à sua profissão, está praticando um ato de comércio subjetivo, como é o caso da compra e venda de mercadorias. Carvalho de Mendonça, ao analisar o Código Comercial de 1850, hoje revogado, mas com os conceitos plenamente atuais, disserta que se considera mercancia a compra e venda por troca para vender a grosso ou arretar as operações de câmbio, etc. Para Dilson Dória, na compra para revenda e ulterior revenda, e assim vai o conceito. Na mesma linha, pela racionalidade dos argumentos, adota excertos do voto condutor da edição recorrida e reproduz a imprescindível lição de Maria Diniz, Helena Diniz, em seu dicionário jurídico, já falei sobre isso. Em igual toada, como sustentado no anexo de origem, o conceito do termo comercializar abrange não só o produto efetivamente vendido ao consumidor, mas também aquele produto criado com essa finalidade. Enfim, inequívoco que o ato de adquirir a mercadoria de procedência estrangeira faz parte dos chamados atos mercantis. E dessa forma, o fato de as mercadorias serem apreendidas no automóvel do titular da empresa já é suficiente para demonstrar o caráter comercial envolvido na situação, sempre lembrando que foram apreendidas 175 peças de vestuário, fato que não só confirma o caráter comercial da aquisição pela recorrente, como vem ao encontro de sua atividade empresarial, justamente em comércio varejista de artigos de vestuário. Pelo exposto, entendo correto o procedimento e voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a exclusão do simples. Silêncio no auditório. Vamos votar, então, Marco. Sicone, que adianta? O senhor já falou tudo, esgotou qualquer discussão. É no profundo voto. Acompanhe, inevitavelmente. Pagano. Não tenho o que comentar, acompanhe, presidente. Evandro. Presidente, eu primeiro parabenizo pelo voto, mas eu ainda tenho dificuldade em entender aqui que houve uma venda de mercadoria. Eu não tenho dúvida que ele cometeu o crime de descaminho, né? Eu também não tenho dúvida que ele comprou essa mercadoria com o objetivo de fazer a revenda, né? Só que eu acho que faltou alguns atos ali para se configurar a venda. Talvez entrar no estoque dele, talvez estar no estabelecimento, a venda. Como é que vai fazer isso se a mercadoria foi apreendida antes de chegar lá, Evandro? Então, exatamente, eu acho que uma informação possível para mim, então. Só um pouquinho. É justamente só um minutinho. Eu falei no meu voto que eu também, isso me sensibilizou. Só que vai chegar num ponto que jamais, nós vamos ver um outro voto que eu tenho hoje, que a fiscalização foi lá na empresa e o contribuinte falou, está aqui, mas não vou vender, está guardado lá dentro. Quer dizer, nunca vai chegar nesse ponto, nunca vai pegar comercializando, não, só se for na rua, no camelô, entendeu? Então, acho, só para completar o raciocínio, o que eu quis dizer é o seguinte, me sensibilizou o argumento da recorrente, sim, mas eu tive que fazer todo esse desenvolvimento do raciocínio justamente para mostrar o seguinte, senão jamais esse inciso vai ser aplicado, nunca vai acontecer, porque vai pegar antes, claro. Eu te respondo que eu já apliquei esse inciso aí, a mercadoria estava no estabelecimento comercial exposto à venda. Então, acontece, claro, acontece, mas muitas vezes não acontece, porque se aprender na rodovia, nunca vai chegar lá. É óbvio. Mas então eu acho que não acontece a revenda aí, não acontece para ele ser excluído do Simples. Então, eu vou, data venda, eu vou divergir aí. Perfeito. Júnior. Com a divergência. Tá. Conselheiro Wilson. Parabéns pelo voto, eu acho que foi bem denso e eu acompanho. Conselheira Paula. Eu também acompanho a divergência. A gente já teve votos de exclusão por causa de descaminho, mas a mercadoria foi apreendida no estabelecimento, mesmo que não exposto à venda, porque aí há o intuito mesmo, e você pode estabelecer o nexo causal aí. No caso da apreensão da mercadoria dentro do carro com mais 3 outras pessoas, eu acho que esse nexo causal, ele, apesar do senhor ter feito um voto muito consistente, né, sobre o que é a comercialização, que isso inclui também a aquisição da mercadoria, mas a gente não pode, para a exclusão do simples, entender que ele iria colocar, ou mesmo que ele próprio, que não a sogra ou a mulher,
Ela vai usar 175 roupas, é verdade. Você tem razão. Não, estou dizendo que poderia ser a sogra como sacola. Isso a gente não sabe, assim. Esse nexo ficou muito frágil quando a mercadoria foi, na minha opinião, né, foi apreendida dentro do carro. E, portanto, eu vou acompanhar a divergência. Não há dúvida que houve descaminho aí, mas para a exclusão do simples, eu acho que essa prova tinha que ser mais robusta. Luciano. Presidente, eu tenho dúvida, eu gostaria de pedir vista. Pedir vista? Tá bom. Posso? Pode, claro. Vista concedida ao conselheiro Luciano Bernardi. Julgamento encerrado. Eu vou anotar o resultado aqui, porque tem muita coisa para anotar, mas tudo bem, vamos continuar enquanto isso aqui. Chamando a conselheira Júlia, por favor. Item 126 da pauta. Sou eu, né? É você. Se o 126 você chamar Júlia, é você. FAC Oliveira, ME. Até estou deixando aqui, meu marido está falando no telefone, é uma gritaria, então estou com dificuldade de escutar. Mas é isso. É o meu, 126, né? 126, FAC. Vocês desculpem aí se vocês ficarem ouvindo, porque... Você quer suspender a sua participação agora? Não, é porque ele fala muito alto, e talvez eu esteja escutando mais aqui, vocês estão ouvindo, não? Não. Tá atrapalhando? Então tá bom, deixa, não tem problema não. Presidente, Pois não, Luciano. o senhor quer passar para o 120? Não, eu não tenho problema, só porque realmente, eu inclusive estou com dificuldade de ouvi-los. Então, Júnior, você espera aí que daqui a pouco você faz. Vou voltar no 120 com a relatoria do conselho Luciano Bernardi. Luciano, por favor. Tá, já está na pasta. Só um minutinho aqui. O recorrente é Hermes e Salamon. Isso. Só um pouquinho. Tá. Bom, trata-se de recurso voluntário, interposto em face de decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, tendo em vista a exclusão do Simples Federal, mantendo, portanto, essa exclusão. Os fundamentos para a exclusão seria que o contribuinte teria ultrapassado a receita bruta limite de R$ 1.200.000 em 2005. A exclusão se daria a partir de janeiro de 2006, concomitantemente foram emitidos autos de infração. Na manifestação de inconformidade, o contribuinte, em suma, alegou que nem todos os valores da movimentação financeira podem compor o faturamento, haveria passivo não comprovado, que a comprovação se daria através dos documentos de que ele não ultrapassou, né? E que a decisão de exclusão não poderia ser retroativa. A DRJ julgou pela improcedência, dizendo que o faturamento foi maior que o permitido, está comprovado, e que a permanência no Simples é precária. O recurso voluntário, o contribuinte alegou que recebe valores de terceiros, e por isso teria nem todo o seu faturamento, apesar de ter ultrapassado no faturamento, não é seu, né? As provas estariam nos contratos bancários juntados, da documentação juntada aos autos. Alegou também que a fiscalização não levou algumas notas fiscais em consideração, e restaria um passivo em janeiro do ano seguinte, no valor de R$ 4.026, e pelo mesmo equívoco teria sido lavrado um auto de infração. O contribuinte também juntou cópia do mandado de segurança nos autos, mas o mandado de segurança não tem relação direta com o objeto da discussão aqui. O que se discute, na verdade, ele tem apenas relação conexa. E daí eu só esclareci isso para fins de transparência. Então, vou para julgamento do voto. No parágrafo 12, tempestivo, conclui-se que é tempestivo, tendo em vista a documentação juntada, e também que ele atende aos demais requisitos de admissibilidade. Passo agora para o parágrafo 14. Em seu pedido, o recorrente requer, em síntese, a anulação do auto de infração, bem como a sua manutenção no Simples, levando em consideração que a sigla AIEM representa auto de infração de imposição de multa, é
para não se declarar que o presente processo não trata dos autos de infração, nem das multas. O presente se limita a tratar da exclusão do sujeito passivo do regime simplificado. Isto é corroborado pelo fato dos autos de infração terem processo específico, no número tal, inclusive citados na decisão proferida pelo juiz de São Paulo, ao qual foi acima colacionado. Ou seja, o mandado de segurança se tratava do auto de infração e não da exclusão. É para se ressaltar ainda que, apesar do recorrente ter citado a existência desses autos de infração, bem como ter trazido cópia deles em sua manifestação de conformidade, ele não tratou deles diretamente naquela defesa, nem requereu nada sobre eles. Assim sendo, ainda que não houvesse a delimitação processual antes apontada sobre o assunto, haveria preclusão temporal nos termos dos artigos 15, 16 e 17 do decreto 70.235. A defesa do contribuinte se concentra em alegar que parte dos valores do total do passivo não comprovado pela autoridade fiscal no TVF, folhas 32, não lhe pertencia, mas a seus clientes, pois, dentre suas atividades, estaria o recebimento de valores e repasse a seus clientes com a devida retenção dos custos e valores cobrados como preço do serviço. Alega ainda o recorrente que algumas notas fiscais não foram levadas em consideração pelo agente fiscal, pois estariam em conta chamada clientes diversos. O recorrente juntou documentos que comprovariam, em tese, suas alegações. Os documentos contam das folhas 28 até 2.624 e trazem, em sua grande maioria, extratos bancários. Há também cópia do razão analítico, de janeiro de 2006, folhas 83, 90, planilhas, documentos de controle, etc. Em que pese o requerente ter juntado 2.596 páginas de documentos, entende-se que não ficou clara, portanto, não foram comprovadas as alegações do contribuinte. Primeiro porque em toda essa documentação não foi juntado nenhum contrato ou documento, fora os documentos de repasse, que comprovassem que tipo e em quais termos se dava a relação entre o recorrente e os sindicatos, que se figuravam como seus clientes. Mesmo que o contrato social do contribuinte preveja o desenvolvimento desta atividade, que ela seja legal, sem tais documentos não é possível ao agente fiscal ou essa turma identificar quais seriam os valores que pertenceriam ao recorrente e quais não. Esta dúvida se assenta na medida em que os documentos apresentados não permitem esclarecimento dedutivo, o que, por vezes, pode ser entendido como incongruente. Veja-se, por exemplo, o caso de folhas 269 e 272, onde constam planilhas com os valores somados relacionados a janeiro de 2006. A folha 269 consta que o total das obrigações repassadas em janeiro de 2006 seria de R$ 74.784,45. A folha 272 consta na mesma planilha, com a única diferença que no lugar do texto total das obrigações repassadas em janeiro de 2006, da planilha 269, consta o texto valor total que deverá ser abatido do auto de infração, 74.784,45. Por mais que possa parecer comum esse cálculo, o problema alegado pelo recorrente repetidamente em sua manifestação de conformidade é que teria repassado 214.483,77 a seus clientes, folhas 24. Já no recurso, o contribuinte não cita esse valor, mas outro valor com desconto nas notas. Além disso, ao equiparar o valor das tabelas de folhas 269 e 272 com o razão analítico de janeiro de 2006, tais valores não constam. Assim, entende-se que tal argumento não deve prevalecer. Sobre a questão das notas, as quais, na visão do contribuinte, deveriam ser abatidas do valor referente ao passivo não comprovado, não apresentou o recorrente motivos nem retificação em sua documentação contábil que pudessem justificar uma alteração na atuação da autoridade fiscal. Assim, entende-se que também não há por que tal argumento ser acolhido. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, negar o documento, de forma a manter a decisão da RJ com base nos fundamentos expostos. Ou seja, o que houve em suma aqui foi uma juntada de muita documentação, foram mais de 2.500 páginas, mas o recorrente ele não aponta especificamente quais eram os problemas contábeis, não
méritos, né? Na verdade, ele fala, olha, a documentação foi juntada e está aí a comprovação. Aí eu analisei a documentação e cheguei à conclusão que há muitas informações incongruentes. Ou seja, ele alega uma coisa no recurso, o valor que se chega à conclusão é outro, e assim consequentemente. Por isso eu entendi que não houve comprovação da alegação dos fatos e escolhi por negar e votei por negar o provimento. Proposta da provimento é Simples Federal, né, Luciano? Simples Federal. Ele alega, apesar de ele alegar, presidente, que ele fazia um trabalho de cobrança, intermediação de repasse para vários sindicatos, né, os valores não batem e nem também consta contratos, né, de qual seria o percentual a ser passado, etc. Ou seja, não dá para saber. Ok. Marco, alguém quer falar? Eu tenho uma dúvida, presidente. No relato aí do relator, tem um mandato de segurança contra o relator do auto de infração que originou essa exclusão, é isso? Não, na verdade, a exclusão, ela se deu... Só um minutinho. O auto de infração foi em razão da exclusão. Então, foi excluído, daí eles emitiram auto de infração cobrando os valores, né? Foi decorrente, então, da exclusão, né? Exatamente, não ao contrário. Não foi motivo de exclusão por auto de infração. Foi que passou o faturamento, a receita bruta ultrapassou 1.200.000. Daí, como ele foi excluído, já emitiram autos de infração em relação aos débitos, né, da exclusão, mas não que a exclusão foi gerada por auto de infração. Mas eu estou olhando o outro processo, tá? O outro processo já foi para o PFL, mas ele está discutindo então, na justiça o auto de infração. Isso. Aí eu tô olhando o processo, a representação aqui de exclusão do Simples, tá? Ele diz assim, ó, ele declarou 888 mil, o auto de infração lá identificou que ele tinha mais 379 mil, que passou de 1.200.000. Então, tá, então não, ele foi excluído, mas ele não foi excluído porque passou de 1.200.000? Isso. Por causa do auto de infração? Não foi por causa do auto de infração, foi do excesso, né? Só um minutinho. Eu acho que o mandado de segurança é para não cobrar os débitos relativos à exclusão do Simples antes desse processo ser julgado, dele efetivamente ser excluído do Simples, pelo que eu li rapidamente aqui do trecho. Então tá bom, então. Ó, o ADE está na folha 9. A exclusão aí foi porque ele passou de 1.200.000 para 1.267.000. Depois disso teve o auto de infração, mas em função da exclusão. Não tem nada a ver o auto de infração com a exclusão. Isso foi um ato posterior, né? Exatamente. É isso que eu queria esclarecer, mas já está esclarecido, então. A exclusão foi porque ele já detectou que o faturamento de 1.267.000, quando seria 1.200.000. Aí já foi a exclusão, depois veio o auto de infração por isso. Bom, é esse. Alguém mais quer se manifestar? Votando. Marco. Acompanho. Pagano. Acompanho. Evandro. Acompanho, relator. Júnior. Acompanho. Wilson. Acompanho. Paulo. Com o relator. Também, por unanimidade excluída, é Simples Federal. O Júnior, você tem condição de falar agora? Sim. Pode ser que ele volte a falar aqui no telefone, que ele está numa discussão ferrenha. Mas eu acho que, de qualquer maneira, vocês não estão ouvindo, então vamos embora. É rápida a decisão. Então, tá bom. O item agora é o próximo item, relatoria da conselheira Júnior, o item 126. FAC Oliveira Limitada. Limitada não, FAC Oliveira ME. É simples, é nacional, tá? É exclusão, atividade vedada. Acho que a gente já pode ir para o voto. Pode ir. Página 4. Conforme exposto, a recorrente reconhece que desde o início de suas atividades constava de seu contrato social o serviço de despachante aduaneiro, que NAI 5250. Em seu recurso, a empresa alega que nunca exerceu efetivamente a mencionada atividade. Também que a exclusão seria retroativa ao exercício de 2009. Nesse ponto, é preciso esclarecer
que as sistemáticas do Simples Federal e Nacional são distintas. No caso do Simples Federal, era preciso que a União comprovasse o efetivo exercício da atividade vedada por parte do contribuinte. Esse entendimento foi, inclusive, pacificado na súmula 134, será que acho que é 134. No entanto, a partir da introdução do Simples Nacional, com a publicação da Lei Complementar 123 de 2006, a referida sistemática foi alterada, bastando a constatação da atividade vedada no contrato social. E aí eu cito as normas. Verifique-se, assim, que o Comitê Gestor optou pela adoção de um critério objetivo para efeito de exclusão ou impedimento do Simples Nacional. Vale dizer, basta que conste no KNAI da atividade vedada, sem necessidade de comprovação do exercício efetivo da referida atividade, sem ficar condicionado a uma futura constatação fática do exercício da atividade vedada. A materialidade da inadequação do objeto social do impugnante às regras de ingresso encontra-se estampadas em seus atos constitutivos e na ação voluntária de atualizar os registros do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, inserindo o KNAI da atividade impeditiva. Essa é a linha de entendimento do Comitê Gestor, expressa na orientação dada através de perguntas e respostas, disponibilizada na internet. Esse também tem sido o posicionamento desse Conselho, conforme se verifica pelo Acórdão 1001-00366. Questiona também a recorrente a impossibilidade do ato declaratório de exclusão produzir efeitos desde o ano 2009. E aí eu cito a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que o ato declaratório tem a natureza declaratória, e, portanto, seria natural a ele que ele tivesse efeitos pretéritos. Em fase do exposto, né, provimento. Debates? Ninguém? Marco? Acompanho. Pagano? Acompanha. Evandro? Acompanho. Júlia não. Wilson? Acompanha a relatora, presidente. Paula? Júnior, era ingresso? Eu não entendi. Foi exclusão? Peraí, acho que foi exclusão. Paula, deixa eu ver aqui. Só o começo aí. Só um minutinho. Vou abrir ele aqui de novo. Eu fechei o voto. Só um instante. Aqui você colocou a legislação para inclusão, mas me parece que depois dos efeitos retroativos eu só não consegui ver no voto aqui. Porque... Não, é exclusão. É porque eu citei aí os dispositivos como se fosse acho que de introdução, né? É porque eu tenho uma leitura um pouco diferente quando da exclusão, que eu ainda acho que a lei fala sobre atividade, exercício da atividade, mas eu vou divergir sabendo que eu sou vencida nesse ponto. Divergiu. Luciano? Acompanha, presidente. Acompanha a divergência ou relator? Acompanha a relatora. Também por maioria de votos. Negado o provimento, mantida a exclusão. 128, Paula. 128 e 129. Textil abril limitado. Esse voto não está disponibilizado ainda. Desculpa, qual que é mesmo? 128 e 129. O voto não está disponível ainda aqui. A relatoria da Paula. Está disponível sim, presidente. E agora? Tá. Tem 3 votos aqui, e qual é o outro processo dessa Textil Abril aí? Vamos ver o primeiro aqui, deu final de 2006-10. Está sem som, Paulo. Não estamos ouvindo nada. Bom, estava dizendo que se todo mundo conseguiu achar o voto, que eu coloquei de manhã, e é uma questão, esse caso, Textil Abril, número 128, é um caso de decadência da análise do direito creditório. Eu vou direto para o voto, onde eu faço as explicações aqui, na página
Deixa eu ver qual é. Folha 5. O presente processo trata de pedido de compensação de débito no valor total de R$ 117.633,48, com crédito de saldo negativo de CSLL dos anos calendários de 97 a 2001. O acórdão recorrido julgou o pedido parcialmente procedente, reconhecendo o pagamento de um DARF no valor de R$ 14.367,96, referente ao ano calendário de 97 para a formação do crédito pleiteado, mas manteve uma glosa de excedente compensado de 1/3 de COFINS ao limite de CSL apurada no ano calendário de 99, nos termos do parágrafo 3º do artigo 8º da Lei 9.718 de 98. Tem-se, portanto, em sede de recurso voluntário, apenas o questionamento relativo à formação do crédito oriundo de saldo negativo formado no ano calendário de 99, o qual foi carregado até o ano de 2001. O recorrente, por sua vez, alega que, em virtude do prazo prescricional de 5 anos, as compensações realizadas anteriormente, e aqui eu faço uma questão que ela que traz, tá? Que o prazo é prescricional, de 5 anos, as compensações realizadas anteriormente já haviam sido tacitamente homologadas pela decadência, devendo, portanto, o crédito ser reconhecido. Primeiramente, é preciso esclarecer que, nos termos da súmula CARF vinculante número 91, essa matéria já se encontra pacificada nesse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que determina que aos pedidos de restituição pleiteados antes de 9 de julho de 2005, aplica-se a regra dos 10 anos, dos 5 mais 5. Assim, tendo sido a DECOMP transmitida em agosto de 2003 e o despacho provisório exarado em agosto de 2008, não há que se falar em homologação tácita por decurso de prazo decadencial. Passemos, então, a analisar o direito creditório da contribuinte. Conforme decidido por meio do acórdão recorrido, o saldo negativo da recorrente ao final do ano de calendário de 98 foi assim reconhecido. Ela declarou lá na DIPJ, na ficha 17, uma CSL devida de R$ 46.082 e pagou aí as estimativas por 170. Então, tinha um saldo de R$ 124 mil. Então, a própria a DRJ constatou, né, que havia aí uma diferença na apuração da fiscalização. A turma julgadora entendeu que a formação do saldo negativo, conforme realizado pela contribuinte, contrariava o disposto no parágrafo 3º do artigo 8º da Lei 9.718 de 98, que limita a formação do saldo negativo com valores não utilizados de 1/3 da COFINS efetivamente paga. Eu trago aí o dispositivo. É preciso, contudo, observar que o referido dispositivo legal foi revogado pela medida provisória 1858-10 de 99, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2000. No entanto, como se verifica, a norma que restringia a formação de saldo negativo de CSLL com resíduo de saldo de COFINS ou CSLL a restituir, não utilizado para extinguir débitos de CSL do contribuinte no período, só deixou de produzir efeitos a partir do ano calendário seguinte daquele em discussão ao presente caso. É disso que, mesmo nos casos em que a lei nova, na data do lançamento do crédito tributário, nos termos do caput do artigo 144 do CTN, as regras de direito material aplicáveis ao lançamento são aquelas em vigor no momento da ocorrência do fato gerador do tributo, em caso a data de 31/12 de 99 para a CSLL. A Leomar Balieiro esclarece o que seriam as regras materiais. Eu não vou ler essa parte, tá no voto. Tal norma, e aí eu digo que é quando ela apura o montante do tributo a pagar. Tal norma não poderia ser diferente, em virtude da natureza declaratória do lançamento. Ao reconhecer uma obrigação jurídica já existente, o lançamento constitui o crédito tributário, tornando-o líquido e certo, segundo as leis vigentes à época do nascimento da obrigação, garantindo assim a segurança jurídica. Pois bem, feitas essas digressões, verificamos que o acórdão recorrido tem razão em manter a glosa do crédito que visava constituir a partir de 1/3 da COFINS efetivamente paga, conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 8º da Lei 9.718 de 98, aplicável ao caso. Adicionalmente, em sua defesa, a recorrente alega que os créditos oriundos do saldo negativo constituídos em 97 e 98, não foram considerados no cálculo realizado para homologar a compensação requerida. De fato, sobre esse aspecto,
parece assistir razão à recorrente. Muito embora o julgador ACO tenha reconhecido o saldo negativo no valor de R$ 124.044,46 relativos ao ano calendário de 98, não considerou em sua análise para cálculo do crédito pleiteado, não homologando as compensações intentadas. No entanto, faz-se necessário avaliar a liquidez e certeza desse crédito para que se possa homologar a compensação intentada, ou se ele já não foi usado em outra compensação. Por esse motivo, eu estou votando por converter o julgamento em diligência, oportunizando ao contribuinte a apresentação de todos os meios de prova cabíveis e necessários à análise do pleito, de modo que se possa averiguar o valor total do crédito recorrente formado a partir do ano de 97, e se há, de fato, crédito disponível para homologar o total das compensações requeridas. Ao final, seja elaborado relatório circunstanciado com suas conclusões, retornando os autos ao CARF para julgamento. O que acontece? Aqui no relatório, a DRJ ela fez uma análise bem detalhada, né, do crédito. E aí, lá no item 3 do relatório, no ACSL do ano calendário de 97, a própria DRJ reconhece esse crédito aí de 124, desculpa, no ano calendário de 98, um crédito de 124.044. E só que na hora quando ela vai fazer o cálculo para frente, né, porque ele foi carregado para 99 e 2000, ela desconsidera, eu não sei se ela esqueceu de considerar ou não, mas de fato esse montante não entrou no cálculo do final. E mesmo reconhecendo esse crédito no valor de R$ 124.044, a DRJ não indeferiu o pedido da contribuinte. Então, é a minha sugestão, converter em diligência. Desculpa, tá? O microfone desligado. Marco, Rogério. Acompanhe. Pagano. Acompanho. Evandro. Acompanho. Júnior. Acompanho. Wilson. Acompanha a relatora, presidente. Luciano. Acompanha, presidente. Também acompanha, unânime. Próximo, 129. Final do processo 2009-21. Relatoria da conselheira Paula mesmo. Também já está na base, estou abrindo ele aqui. Nesse caso, também é uma questão de compensação, mas a gente tem aí uma questão de intempestividade do recurso. Eu trouxe aí, olha, que preliminarmente a gente verifica que a recorrente foi intimada a tomar ciência do acórdão de manifestação de inconformidade por meio de sua caixa postal, que estava disponibilizada desde 10 de 5 de 2013, e aí houve uma citação ficta em 25 de 5 de 2013, como a gente vê aí. Não obstante o prazo de 30 dias corridos a partir da ciência ficta para interpor recurso voluntário contra a decisão proferida, nos termos do artigo 33, combinado com o artigo 5º do decreto 70.235/72, o recurso só foi interposto em 15 de 5 de 2005, após o recebimento da carta-aviso de cobrança, intimando a recorrente a efetuar o pagamento de R$ 1.333.901,66. Então, aí, olha, eu tive o cuidado, Marco, obrigado, você sempre me chama atenção para o carimbo, e aí eu tive o cuidado, dessa vez, de colar o carimbo ele chama de manifestação de inconformismo, mas, na verdade, seria o recurso voluntário. Assim, tendo transcorrido quase 2 anos do prazo para interposição do recurso, tem-se que ele é intempestivo. Quanto a essa questão, a recorrente não se pronunciou, restando, portanto, precluso o direito de fazê-lo. E aí eu não estou conhecendo do recurso voluntário. Eu trouxe aqui a avaliação do mérito, caso a gente entenda que o recurso deva ser conhecido ou que houve alguma falha aqui na minha avaliação. A proposta é não conhecer por intempestividade. Foram quase 2 anos depois, né? Exato. O que houve aqui? Eu acho que ele não... ele só resolveu se defender quando ele recebeu a cobrança, né? Como ele não... Eu vou explicar o que aconteceu aqui com 99,9% de probabilidade.
ele optou pelo DTE, senão, do contrário, ele não seria intimado via e-processo, como ele foi, tá? Só consegue gerar uma intimação via e-processo, o contribuinte seria optante do DTE, principalmente nessa época, e ele foi intimado, não abriu o arquivo, recebeu as mensagens, recebe até um SMS e um e-mail, ele não abriu as mensagens, ou ninguém reparou, aí houve um termo de decurso de prazo, ou seja, ele não abriu o arquivo, em nenhum momento abriu esse arquivo nesses 2 anos, e até hoje, e aí ele só tomou ciência quando recebeu um AR. Então, na verdade, em algum momento lá, antes ele foi optante do DTE e deveria ter tomado esses cuidados, e não tomou. Foi isso que aconteceu. Marco, eu só vou complementar um pouquinho. Ele abriu o documento. Ele abriu o documento em 2015. Ah, tá. Quando ele recebeu a carta de cobrança. Ele abriu aqui, data de emissão, 4 de maio de 2015. Mas já tinha ciência por decurso de prazo. Já. Ele optou pelo DTE, mas não foi zeloso. Votando. Marco. Acompanho. Pagano. Eu vou acompanhar também, presidente. Evandro. Acompanho. Júnior. Acompanho. Wilson. Acompanho a relatora, presidente. Luciano. Acompanha a relatora. Também acompanho, unânime. Tem um item, essa empresa tem um outro processo, item 144, ele é semelhante a esse ou é totalmente independente desse, hein, Paulo? Ele é parecido com o primeiro, mas eu deixo só... É isso também, não. Na verdade, ele também é intempestivo, pelo mesmo caso. Vamos ver esse aqui, então. Tá. Item 144. Lá nas folhas 3 do voto já, né, eu mostro aqui quando é que ele tomou ciência do acórdão de manifestação de inconformidade, por meio da sua caixa postal também, disponibilizado nas mesmas datas, 10/5/2013, e ela foi fictamente citada, então, em 25/5/2013. Só que, nesse caso, ela apresentou recurso voluntário só em 15/4/2016, depois também do recebimento da carta-aviso de cobrança, intimando a recorrente a efetuar os pagamentos relativos no processo fiscal, que foi encaminhada só em 2016. O recurso de prazo, o recurso voluntário foi anexado pela própria procuradora da recorrente, olha, porque como não tinha o carimbo, eu entrei aí no processo e então ela mesmo a procuradora que juntou o processo nessa data. E por isso, aí ocorreu mais de 3 anos, foi bem depois também daquele outro caso, e aí o recurso é intempestivo. Ela também não se pronunciou em relação à tempestividade, né, para que ela pudesse, por exemplo, trazer algum fato que pudesse comprovar força maior, mais nada disso. Então, eu não conheci do recurso. Também trouxe aqui a análise do mérito, caso a gente entenda diferente, mas é o mesmo caso do processo anterior. Alguém quer se manifestar? Votando. Quer analisar aí os documentos? Eu analisei. Ao voto, então. Acompanho. Pagano. Acompanho. Evandro. Acompanho. Júnior. Acompanho. Wilson. Acompanho a relatora, presidente. Luciano. Acompanha, presidente. Também, por unanimidade, e não conhecer por intempestivo. Tem um processo agora, tem um processo pendente, Mamboré, acho que é isso aí, tem vista em mesa. Quem pediu para converter em vista em mesa, quem pediu? Fui eu. Então, vamos lá. Bom, realmente o processo, ele tem muita coisa e vários documentos, e aí eu vou direto em algumas imputações, assim, ele foi, na verdade, o auto de infração, ele envolveu também, basicamente, elementos de prova, mas para comprovar a omissão de receita por alguns casos, né? Então, por exemplo, o saldo credor de caixa, eu não tenho nada
a complementar em relação ao voto do relator, acompanho também, acho que nesse ponto não há que dar provimento mesmo, porque da aplicação do artigo, se não me engano, 291 do RIR. No segundo caso, a questão do ganho de capital, e aí, conselheiro Marco, eu queria até sua ajuda, que avaliou com mais detalhe esse ponto, mas eu vi nos autos alguns contratos registrados de aquisição dos imóveis, né, que eles estão lá, as folhas 131 e 143 do volume 2. Porque o que acontece? Na hora de calcular o ganho de capital, para aquelas empresas que são optantes pelo lucro presumido, o ganho de capital ele é calculado da seguinte operação aritmética, né? Você pega o valor da venda menos o custo contábil para aquele que está registrado nos livros da empresa. Como a empresa, a fiscalização entendeu que esses imóveis não estavam contabilizados na empresa, não havia aí a possibilidade de inferir o custo contábil, então calculou-se o valor de zero, e aí, então, o ganho de capital foi aplicado sobre o valor de venda do imóvel. A recorrente, ela alega duas coisas aí, que os imóveis estavam registrados em data anterior à da fiscalização, e aí por isso que a fiscalização não conseguiu encontrar, e ela também alega que já ter pago um ganho de capital sobre essas operações dos valores que deveriam ser considerados. E aí ficou difícil para mim, né, com tão pouco tempo também, eu fiz à noite ontem, de poder avaliar realmente quanto ela pagou. Eu vi que no TVF, a fiscalização diz que esses valores dos documentos que ela traz não batem com os valores que estão registrados, por exemplo. O valor da venda dos imóveis está bem aquém do que está registrado na contabilidade, que foi de R$5.000. Mas, de alguma forma, houve aí ou não, né, o pagamento do ganho de capital. E aí eu não sei, Marcos, se você conseguiu ver se esses valores realmente foram pagos, porque se houve aí um pagamento de ganho de capital, talvez esse valor do custo contábil arbitrado como zero possa ser avaliado, e, num segundo momento, esse valor que foi pago efetivamente de ganho de capital pela venda daqueles imóveis, eles não devem ser abatidos da base de cálculo do valor lançado. Esse é o único, em relação às outras autuações, contra a omissão de receita de loteamento e das aplicações financeiras também, que a contribuinte ela acabou nem se manifestando a esse respeito, eu também não tenho nada a dizer. E, da mesma forma, eu acompanho também o relator em relação às multas e a aplicação da correção pela Selic. Só nesse ponto, especificamente, do ganho de capital, que eu trago essas perguntas. E aí, Marcos, se você pudesse, você que avaliou esses pontos melhores, será que a gente não deveria avaliar essa questão? Paula, primeiro aspecto aqui, não sei se relevante ao julgamento do colegiado, né, a gente já julgou os méritos, né, ficou remanescente na vista em pauta apenas a questão da multa qualificada. Mas, mesmo assim, eu vou esclarecer o que eu pude depreender dos autos, tá? O lançamento do ganho de capital foi com base nas informações prestadas em DOI, onde foi requerido ao contribuinte trazer os contratos e todos os documentos inerentes às operações. Só que o que ele trouxe, tá, eram outros contratos e não tinham relação direta, não eram nem mesmos endereços, nem nada dos que constavam na DOI, nem os nomes das pessoas adquirentes, etc. Então, eram outras, a princípio, ele teve várias operações, além das que registradas em DOI, isso eventualmente pode acontecer. Então, na realidade, o fiscal intimou a trazer os documentos das operações inerentes à DOI, o que ele trouxe pela análise, tanto da BRJ quanto da fiscalização, e pelo que eu pude depreender dos autos, tá, também não se relacionam com as informações às quais ele foram intimadas. E a alegação de que ele pagou também, salvo engano, eu não me lembro se eu verifiquei se tem alguma informação de DARF, mas ele só faz essa alegação genérica, como tu deve ter visto lá na peça recursal, que ele faz sempre uma alegação muito genérica,
Então, na realidade, a princípio, essa informação não traz prova nenhuma desse pagamento e nem nada. Então, na realidade, há uma probabilidade alta aí de ter tido até outras operações além das intimadas, e os documentos que ele trouxe não seriam referentes às operações a qual ele foi intimado. Marco, dá licença um pouquinho. Essa matéria nós já discutimos. Essa é a minha primeira premissa, né? Aqui a discussão aqui é só se isso aí impacta na multa qualificada ou não. Essa matéria de média já foi discutida, isso aqui. Nós já votamos, inclusive você, Paula, já votou, acompanhando o relator. Não, então, sim. Aqui, não tem essa discussão agora, é absolutamente estéril. Não tem sentido nenhum. É só discutir se esse caso do ganho de capital impacta no 150% ou 75%. No seu ponto de vista, isso é 75 ou é 150? Só isso que importa aqui agora. E é isso que eu estou dizendo. Se ele recolheu algum imposto, se ele efetivamente trouxe os contratos, aí seria 75%. É isso que eu estou perguntando para o... Pela que o Marco disse, não trouxe nada. Foram evasivas as respostas. É isso, Marco? Exatamente. Em relação às operações ao qual ele foi intimado, porque aqui é o seguinte, deixar bem claro, a gente não pode tratar ganho de capital como uma coisa genérica. Ganho de capital é inerente a operações específicas, tá? Em relação às operações específicas às quais ele foi intimado a trazer, ele não trouxe. E essas informações constavam em DOI, etc. Então, ele não declarou, e nem contabilizou. Então, na realidade, são operações específicas que ele foi intimado e não trouxe comprovação. Deixa eu só fazer uma colocação, Marco. A fiscalização teve ciência dessas operações em função da DOI que o cartório manda para a Receita Federal, ou seja, o contribuinte não informou absolutamente nada. Resumindo, ele omitiu completamente essas informações. Para efeito de qualificação de multa, ele colocou isso à parte como se não existisse. A Receita só pegou porque veio a DOI. Se não viesse a DOI, não teria sido transparente. É isso. Exatamente. A minha pergunta é essa, é que ele diz que ele paga, inclusive recolheu o ganho de capital, e aí eu pergunto para o Marco, ele realmente registrou isso em data anterior, ou pagou, ou recolheu algum valor sobre ganho de capital? Então, essa foi a pergunta. Porque se ele não fez, e é claro que eu entendo que as operações de ganho de capital, elas são específicas para cada imóvel, né? No caso de imóvel, bem imóvel, nesse caso é bem imóvel. Então, essa é a minha pergunta. Eu não consegui analisar a razão, analítico, eu vi os contratos, a fiscalização, ela simplesmente diz que os contratos celebrados com terceiros não são oponíveis ao fisco, mas eu entendo que quando o contribuinte traz os contratos, aqueles valores poderiam ser aferidos, né? Mas você está dizendo que o contrato não equivale àquele do DOI, eu não fiz esse cotejamento. De qualquer forma, eu vou entender que a análise do relator, ela foi mais detalhada e mais a fundo que a minha, e vou acompanhá-lo. Bom, deixa eu só fazer um resumo da situação. Nós votamos, era uma omissão de receita em vários itens, todas elas unânime, mantendo a infração. Alguém divergiu? Ninguém divergiu, certo? A multa, o Marco manteve a qualificação, exceto em relação ao saldo credor e caixa. É isso, Marco? Exatamente. Bom, em relação a isso, o Pagano votou de que forma? A multa. O Marco afastou o 150. Eu apliquei a súmula, né? Exato, a súmula, tá. Você acompanhou o relator? Não. Eu escolhi a multa qualificada das três. Das três, perfeito. Divergiu. É só para recapitular aqui. Evandro. Eu acompanhei o relator. Júnior. Divergência. Acompanhou o Pagano. Sim. Wilson. Pagano. Eu acompanhei o Pagano também, professor. Você também. Não, o Wilson ampliou. Os três, né? O Pagano... O Wilson acompanhou. O Wilson acompanhou o Pagano, na divergência. Não. Aqui. O Wilson entende, o senhor fez uma manifestação, presidente, que o senhor entende que, inclusive, o saldo credor de caixa também seria a multa qualificada. Isso, o Wilson acompanhou esse raciocínio. Não, tá ok. Desculpa, não Pagano. Você... Menor extensão e maior extensão. Parou.
eu tinha me manifestado que, para mim, saldo credor de caixa, eu até perguntei, né, se o contribuinte fazer aquele joguinho contábil, aquela engenharia bem simplesinha, debita a caixa, acredita banco e vice-versa, o Marco confirmou, ou seja, uma forma de fugir, né, de esconder. E o Wilson também concordou comigo, como ele votou primeiro, era divergente, desculpa, isso agora vou lembrar. Perfeito. A Paula não tinha votação, né? Na verdade, eu vou acompanhar a divergência, porque eu estou com realmente dúvida sobre os 75% do ganho de capital, mas dos outros também. Luciano. Eu acompanho a divergência, presidente. Divergência do pagano. Porque tem a do Wilson também. Não, a do pagano. Acompanho o divergência do pagano. Eu vou acompanhar a divergência do Wilson. Presidente? Sim. Marco, dessas 3 infrações, só o saldo credor que é por presunção? Sim. Pagano, eu não entendi porque o pagano... Desculpa perguntar. O pagano, você está falando de uma súmula que é para presunção de omissão de receita. Não é para presunção, não, e também não é só para depósito bancário, não. A súmula diz assim: a simples omissão de receita não enseja multa qualificada. Entendi. Você está entendendo como simples omissão. Essa é a súmula 14, eu acho que é essa. Eu já entrei nessa súmula e todos os paradigmas lá é por presunção. Tá, eu vou acompanhar. Eu já acompanhei o relator. Não entendi, Ivan. Não, eu vou manter meu voto. Vou acompanhar o relator. Você vai manter a qualificação da multa, exceto no saldo credor de caixa. Sim. E eu vou acompanhar a divergência do Wilson para a multa ser mantida integralmente em todos, tá? A Paula acompanhou a divergência do pagano, sô para esclarecer, né? Exatamente. Então, foi 4 nessa posição, 4 no contribuinte. A posição minha e do Wilson estão, pelo meu voto, elas se conjuntamente com as outras duas. Ok? Só, presidente, então, esclarecer, isso aqui é um auto de infração. Sim. Tá? Então, os 4 conselheiros do contribuinte votaram para exonerar totalmente a multa qualificada. Exatamente. O Wilson e eu, que somos os segundos, e vocês dois. Como se trata de crédito tributário, se aplica a nova formatação trazida pela lei, né, não me recordo agora, mas depois eu vejo com calma, então exonerando a qualificação da multa. Não, mas não tem, presidente, pela ordem, não teria que fazer uma nova votação com as 2 mais votadas, não? Sei, cara. Não. Não, porque nesse caso aqui... Já deu maioria qualificada no caso. Maioria para o contribuinte. Para o contribuinte. Ok, obrigado. Como se trata, mas de qualquer maneira, vamos fazer o intervalo para o almoço, a gente analisa melhor isso, mas acho que não há na menor dúvida quanto a isso. Então vamos fazer o intervalo, são 5 para meio-dia. Janaíne, muito